No ano de 1967, Valentina Flores, na época com 24 anos, levava uma vida simples como camponesa em El Toco, próximo a Uyuni, na Bolívia. Ela e seu esposo dedicavam-se à criação de lhamas e ovelhas. Essa era a sua fonte de sustento naquela época, visto que a zona em que eles viviam era bem humilde e eles eram uma família bem pobre. Ela, como de costume, conduzia seu rebanho de ovelhas e lhamas a um pasto que ficava aproximadamente a 1 quilômetro de distância de onde ela vivia com a sua família. Especificamente no dia 10 de março daquele ano, algo inusitado aconteceu que mudou a sua vida para sempre, e até hoje perpetua um grande mistério. No final daquele dia, perto do anoitecer, ela, como de costume, ia recolher os seus animais e levá-los de volta ao aprisco. Depois de ter feito isso, ela foi buscar as suas lhamas. Tudo ocorria bem, até que algo chamou muito a sua atenção. Quando ela chegou no aprisco das ovelhas, ela viu que uma tela que parecia de plástico cobria todo o aprisco, e dentro dessa cobertura havia um homem que a princípio ela pensou que fosse um anão, por parecer, segundo Valentina, medir mais ou menos 1,10 m de altura. Aquele ser havia matado as ovelhas e havia tirado seus órgãos. Ele tinha uma espécie de tubo grosso, o qual tinha um gancho na extremidade. Assustada e muito revoltada, Valentina deu um grito pensando ser um ladrão e começou a atirar pedras naquele sujeito para que ele deixasse as suas ovelhas em paz. Ainda mais que elas eram o único sustento da família. Aquele ser, ao ver Valentina, se levantou rapidamente e foi em direção a uma espécie de caixa grande que estava apoiada em 4 hastes. Ele acionou o mecanismo que, em uma velocidade surpreendente, recolheu a tela de plástico que cobria o aprisco das ovelhas que já estavam mortas. A Valentina, quando viu aquele ser de frente, descreve que ele usava um traje escuro, botas marrons, um capacete semelhante a de um astronauta. No alto desse capacete havia uma haste que sustenta uma espécie de pequena antena em formato de S. Valentina descreveu também 2 tipos de cintas vermelhas, cruzadas em forma de X, em volta do peito daquele ser, que sustentava em suas costas uma caixa com um mecanismo estranho, como se fosse uma mochila. O rosto daquele ser era quase pálido, olhos azuis e tinha um bigode ruivo. Ao lado daquele ser, ela viu que havia uma bolsa que estava cheia de vísceras das ovelhas que haviam sido mortas. A pastora entrou no aprisco, se armando de pedras e um pedaço de pau, e começou a jogar naquele homenzinho estranho. Algo ainda mais curioso aconteceu. Ela viu que atrás do aprisco surgiu um outro ser idêntico ao que estava dentro do mesmo. Esse segundo ser saiu correndo em direção a uma colina, sentou-se em uma espécie de cadeira e começou a subir no ar muito rápido e desapareceu, deixando seu companheiro à sua própria sorte. Aquele ser gritava e falava em um tipo de idioma que Valentina não conseguia entender. Ela disse, abre aspas, ele falava comigo em um idioma que eu não conseguia entender. Não era espanhol, nem quechua. Eu estava muito furiosa. Meu Deus, meus animais. Ele matou um por um. Fiquei furiosa. Eu bati em seu rosto com todas as minhas forças e ele começou a sangrar. Aquele cara continuava gritando, mas eu não conseguia entendê-lo. Fecha aspas. Aquele ser começou a revidar e usou o mesmo instrumento cortante que havia estripado as ovelhas e atirou contra a pobre pastora. Aquele instrumento parecia um bumerangue, pois quando ele se chocava contra a pastora, ele voltava de novo para as mãos daquele ser. Valentina sofreu cortes em seus braços, seu tórax, e por pouco aquele instrumento muito afiado não se encravou em seu peito, graças à roupa grossa que ela estava usando naquele dia. Valentina atirou um pedaço de pau que atingiu o antebraço direito daquele ser, que segundo ela, que acabou se fraturando. Aquele ser começou a sangrar e gritar cada vez mais de dor. Sem poder mais utilizar o seu braço direito e temendo pela sua própria vida, aquele ser com seu braço esquerdo pegou aquele tipo de mochila com mecanismos e se dirigiu até a colina. E assim como o primeiro ser, ele levantou voo com aquele tipo de mecanismo que ele carregava em suas costas, como se fosse uma cadeira, fazendo um barulho ensurdecedor como se fosse um assobio, e desapareceu. Valentina, muito assustada, chamou a polícia. Ela estava desolada, pois havia perdido suas ovelhas. Havia sangue no aprisco. Quando a polícia chegou, foi constatado que 34 ovelhas foram mortas e lhes faltava algumas vísceras, e também boa parte do sangue dos animais. O caso foi tão incomum que o exército boliviano teve que entrar em ação. Foi recolhido amostras de sangue daquele ser.
para que fosse feita a análise. Valentina foi submetida a vários interrogatórios e foi até mesmo mantida em vigilância. Com certeza aquele foi um caso que chocou o país e dividiu opiniões. Continua sendo um dos casos ufológicos mais misteriosos da Bolívia e continua sem respostas até hoje. Muitos ufólogos afirmam que se tratava de seres de outro mundo devido ao tipo de tecnologia avançada para aquela época. Uma pergunta que não quer calar é: se fosse falso, por que essa pobre mulher inventaria essa história, sendo que ela teve um grande prejuízo financeiro? E quem eram esses seres estranhos? E qual o objetivo desse fenômeno? Valentina era analfabeta. Ela não tinha ideia do que seriam OVNIs. Ela não teria referência para inventar uma história como essa e tão rica em detalhes. Algo notório foi a valentia e coragem daquela mulher ao tentar defender os seus animais de algo que ela jamais viu em sua vida. Comente o que você achou desse caso e se você já o conhecia antes. Obrigado pela sua atenção. Boa noite.